Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo, o Campa, né, como me chamam, e eu ensino empresários a ter uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não dependa de você para tudo. Eu acredito e eu defendo de verdade que não adianta você ter uma empresa lucrativa se você é escravo da sua empresa. Não tem sentido. Assim como não tem sentido ter uma empresa e ela não te dá lucro. Chegar no final do mês e não ter aquele lucro desejado. Às vezes até existe lucro, mas nem sempre é aquele lucro desejado. O bom é que a empresa funcione, como eu chamo, no modo mais automático possível. As coisas acontecem, as pessoas chegam na empresa, elas sabem o que elas têm que fazer, elas sabem quando elas têm que fazer, elas sabem como têm que fazer e sabem por que têm que fazer. Então a empresa ela começa a virar um sistema vivo, um sistema independente. Porque tem muita empresa, eu falo isso porque tem muita empresa que não é um sistema vivo. A empresa é o dono. A empresa é como se fosse o dono, é uma extensão do dono. Então vira um monte de braço. O dono tem um monte de braço. Ó, fulano, agora você faz isso. Ciclano, você pega isso aqui, leva lá, você liga para esse cliente, fala tal coisa, agora você atende aquele cliente, ó, isso aqui tem que entregar, é nesse prazo, o dono vai lá fazer. Aí não é uma empresa. Aí é um dono cheio de braço e perna fazendo as coisas. O problema, dá para uma empresa funcionar assim? Até vai. Quando tem um limite aí de funcionários, até vai. O problema é quando começa a contratar mais pessoas, quando começa a querer crescer, quando começa a querer ganhar dinheiro de verdade. E aí, como é que vai fazer, né? E se você quiser sair da empresa, quiser tirar uns dias de férias, como que faz? Vai deixar o cérebro lá? Não dá. Então a empresa ela tem que funcionar independente. Isso que a gente chama a empresa não depender de você para tudo. Mas como assim não depender para tudo, Campa? Tem que depender do dono para quê? Tem que depender do dono para tomar as grandes decisões. O que são as grandes decisões? Não é se eu pago isso e pago aquilo, se compro isso e compro aquilo, se coloco esse preço e coloco aquilo. Isso não é grande decisão, isso é decisão de rotina. As grandes decisões são aquelas que mudam o rumo de uma empresa, mudam lá na frente. Então assim, ó, como que você sabe que você está exercendo o papel de dono ou não? Existe um critério extremamente simples. Toda vez que você olhar para uma tarefa que você está fazendo, você olha que faz aquela tarefa, executa aquela tarefa e você se pergunta assim, ó, essa tarefa que eu estou fazendo hoje, daqui um ano, daqui 2 anos eu vou sentir um impacto por causa dela? Ou seja, vai acontecer alguma melhoria na minha empresa por causa dessa mudança aqui? Se a resposta é sim, opa, estou fazendo coisa de dono. Agora tem outra resposta. Não, ela não vai mudar o rumo da minha empresa lá na frente. Essa tarefa que eu estou fazendo, o máximo que ela vai fazer é eu salvar o mês, pagar as contas e garantir aquele lucrinho miserento lá que eu estou tendo todos os meses. Se a resposta for essa, aí não é de dono. Aí você não está fazendo coisa de dono, você está fazendo coisa de funcionário. Você está simplesmente mantendo a empresa. É o que eu chamo apagar incêndio. Você está trabalhando para apagar incêndio. Aí não é coisa de dono. Então dificilmente você vai aumentar o teu lucro trabalhando desse jeito. É uma questão de mentalidade. A nossa vida, ela sempre nos prepara para isso. Ela nos prepara para a gente baixar a cabeça, arregaçar as mangas e trabalhar. O problema é que a vida não prepara a gente para ter lucro de verdade, tá? Então, virar essa chave, mudar esse conceito. Para eu ter uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não dependa de mim, eu tenho que fazer tarefas que melhorem lá na frente, tá? Quanto mais eu melhorar lá na frente, melhor. O que seria isso? Ajustar algum indicador, olhar um indicador, mas isso aqui não está dando resultado legal. Por quê? Porque aquele processo, porque aquela rotina, porque aquela etapa lá no meu fluxo de trabalho tem que mexer, tem que corrigir. Então eu vou lá e corrijo. Não, mas a minha equipe precisa de um treinamento melhor para isso. Mas essa máquina aqui, ela tá não sei o que, tem que trocar. Mas espera aí, o mercado agora está pedindo tal coisa e eu não estou entregando tal coisa. O concorrente está fazendo isso, eu não estou fazendo ainda. Eu tenho que fazer melhor do que ele, não igual ele. Isto são coisas de dono. Isso são coisas que vai refletir lá na frente. Lá na frente. Bom Bom dia, dia! Campo. Tudo bem? Bom dia. Como Tudo você se chama? ótimo. E você? Como é seu nome? Gilmar, Gilmar. Fala de onde, Gilmar? Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte, BH. Maravilha. E a empresa na área de? Oficina mecânica de motocicletas. Oficina de motocicletas. Bacana.
Como é que eu posso te ajudar, Gilmar? Então, Campa, eu vejo você falar aí, né, que do apagar incêndio, a empresa não funciona sem você, é a minha história. Mas aí eu mandei a pergunta mais cedo aí, como é que eu faço essa transição sem quebrar a empresa? Porque eu penso assim, que se eu parar de ser esse cara lá na empresa, a empresa fecha. Quantos funcionários você tem, Gilmar? Oi? Quantos funcionários você tem? 12. 12 funcionários. Isso. Tá. Como é que é a tua rotina? O que você tem que fazer o dia inteiro se você não tem tempo de fazer as coisas de dono? Então, desde recepcionar os clientes, fazer orçamento, ajudar os mecânicos, orientação técnica, o tempo todo ali, sobrevoando a empresa, tá? Perfeito. Orientar os mecânicos, atender o cliente, orientar os mecânicos. O que mais? O que mais que só você faz? Faço orçamentos e, assim, apago os incêndios. Toda hora tem um incêndio. Tem um incêndio na hora de comprar, tem um incêndio na hora de um cliente fazer um acerto, tem um incêndio de um diagnóstico complicado, sabe? O diagnóstico, às vezes, demora a ser feito. Então, eu tenho que estar o tempo todo ali. Opa, deixa eu ajudar esse mecânico a fazer um diagnóstico aqui. Agora, beleza, resolveu, deixa eu... Sabe, assim, eu acho complicado, especificamente, no meu caso, eu falar assim, bom, a partir de hoje eu vou ficar só supervisionando. Às vezes eu subo para o escritório, abro meu computador para olhar alguma coisa de gestão, aí o telefone toca, e eu tenho que descer na mesma hora. Eu acabo de subir, eu tenho que descer. Tá bem? Esse é o meu problema hoje. Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu te esclarecer algumas coisas, tá? Vamos quebrar algumas coisas aqui, ó. Primeiro lugar, que ficar no computador olhando coisas de gestão também não é coisa de dono fazer. Vou pagar conta, vou ver o que está atrasado para ligar para os clientes, cobrar também não é coisa de dono, tá? Primeira coisa é isso. Segunda coisa é que se você tentar virar a chave do dia para a noite, não, peraí, cara, a partir de agora eu não meto a mão, eu não faço atendimento, eu não vou supervisionar os mecânicos, não vou ficar em cima deles, não vou lá fazer diagnóstico. Cara, você vai quebrar se você fazer isso. Não é assim que a gente vira a chave. Lá no Empreendedor Líder, o Empreendedor Líder é o meu curso onde eu ensino tudo isso que eu falo, tá? Eu ensino passo a passo, mastigadinho. Lá eu dou uma sequência, uma construção de coisas que têm que ser feitas. E essas coisas, elas se resumem, o meu mapa ele se resume a 4 coisas. O primeiro é preparar o empresário. O empresário tem que estar preparado para isso. Segunda coisa, eu tenho que preparar a estrutura, preparar a equipe, preparar o financeiro, preparar a organização, preparar a sistemática de trabalho. Aí eu vou para a terceira coisa, que é quando eu começo a construir a organização propriamente dita, vamos chamar assim, onde eu começo a estruturar as coisas, eu começo a criar os processos, onde eu começo a criar as rotinas, melhorando o processo de RH, contratações. Feito isso, a empresa já começa a funcionar, já funciona sem depender tanto de você. Aí eu vou para a quarta fase, que eu vou solidificar isso, tornar isso perpétuo para frente, onde eu vou começar a ajustar meu planejamento estratégico, onde eu vou criar minha máquina de vendas, onde eu vou fazer meu marketing funcionar, onde eu vou fazer a cultura de inovação funcionar na minha empresa. Então, existe uma construção para isso. Não é virar chave, não é a partir de hoje não vou mais fazer nada disso. Tá? Então, a gente precisa deixar claro isso. Não é, vou parar agora e não, agora não faço mais. Não faz isso, pelo amor de Deus, que você quebra em um mês. Não. Pois é. Mas vamos lá. Eu A primeira coisa que eu preciso te falar é assim, ó. 12 funcionários que você tem, eles estão distribuídos quantos em cada setor? Deixa eu entender melhor o desenho disso. Então, eu tenho 4 mecânicos, um ajudante de mecânico, uma pessoa da recepção e tenho, parece que 2 ou 3 na loja, que eu tenho uma loja com um balcão que atende público também, sabe? Então, a loja atende peças para cliente externo e para a loja também, para a oficina. Tá, então 4, 5, 6, 9. Falta 3, hein? Um administrativo, que ajuda a minha esposa, que é minha sócia também, na administração. E um que está de férias agora, então acho que fechou, né, os 12, né? E esse que está de férias faz o quê? Ele trabalha na loja, ele é mais responsável por estoque, ele é meio que um estoquista, recebe, mas vende também, sabe assim, ele não tem uma função, ele recebe mercadorias, confere,
e faz vendas. É um vendedor, mas ele tem essa atribuição extra de ser a pessoa que confere, que recebe mercadoria. Ok, perfeito. Bom, já peguei um negócio, mas antes de eu falar isso aqui, deixa eu te fazer uma pergunta assim, ó. Qual é a responsabilidade de cada um dos teus 4 mecânicos? Responsabilidade deles? Bom, é a partir do momento que recebem ordem de serviço, né, com um reparo, uma troca de peça, qualquer um diagnóstico a ser feito, ele pega esse veículo, conduz para o box dele e ali ele tem que fazer desmontagem, usar aparelhos para diagnóstico e fazer, ó, o defeito dessa moto Você está me contando o que ele tem que fazer. Legal. Sim. Mas não é o que eu quero saber. Eu quero saber qual é a responsabilidade dele. Ah, sim. Nossa, isso é complexo, sabe, Campo? Porque eu digo sempre para os mecânicos o seguinte, eles são responsáveis pela vida de quem está em cima daquela moto. Ou seja, mas eu não falhar... entendi. Se eu sou mecânico, eu não entendi isso. Eu quero saber o seguinte. Imagina que você está me contratando como mecânico aí para sua empresa, Sim. tá? Eu vou querer saber uma coisa. Eu sou responsável por fazer o que aqui nessa empresa? Por entregar o quê? Qual é o resultado? Então, ele é a pessoa que conserta o veículo. Eu entrego para ele um veículo com problema e levar o veículo sem problema. Tá. A minha responsabilidade é consertar a moto. Sim. Tá bom. Então tá. Eu posso trocar uma correia e levar uma semana para trocar a correia? Não, porque você vai ser comissionado, né? Então, se você receber mais produção... Tudo bem, eu sou comissionado. Mas se eu levar uma semana e eu ficar contente com aquela comissão, tá tudo bem para você. Sim, sim. Até então, sim. Para você tá tudo bem, mas levar uma semana para trocar uma corrente. O que acontece, Campa? Eu tenho 4 mecânicos. E cada um tem um ritmo, sabe? Eu tenho um que é muito rápido, mas às vezes tem mais retrabalho. Eu tenho um que é mais lento e não me dá retrabalho. Então, assim, isso é uma questão realmente. Qual que é melhor? O rápido que me dá retrabalho ou o lento que não me dá retrabalho? Nenhum dos dois é melhor. Eu vou te falar qual é que é melhor. O melhor é aquele que entrega a sua responsabilidade. E aqui está o principal problema quando você contrata uma pessoa para fazer e ela não faz. Quer que eu te fale? Sim, sim. O principal problema é que ela não sabe a responsabilidade dela. Você não está sabendo me explicar a responsabilidade dele. Imagina se eu perguntar para o teu mecânico, cara, qual é a tua responsabilidade? Ele não vai saber me dizer. Não vai saber. Não vai saber. Então, esse é o principal furo. Tem outros, tá? Mas esse é o principal. O principal é que você não está deixando claro a responsabilidade. Se sou eu que tenho uma oficina de motos, a responsabilidade do meu mecânico é, cara, você vai entregar a execução dos serviços conforme aquela tabela de tempo, de prazo e de qualidade. 3 coisas. Nessa tabela eu ia ter troca de uma correia. Cara, eu não entendo muito de moto. Que tipo de moto você trabalha? Moto baixa cilindrada, alta cilindrada? É média, baixa, alta. Tá. Então tá, eu ia ter uma tabela. Troca da correia da CB500. Você tem que trocar em tanto tempo, em tal prazo, desde que entrou a ordem de serviço, e o padrão de qualidade é esse aqui. A troca o regulagem da... Eu não entendo muito de moto, estou chutando aqui, tá? Mas a regulagem lá do freio, por exemplo. Ajuste de freio. Tal modelo de moto, tal prazo, tal tempo, tal padrão de qualidade. Isso teria que estar claro para eles. Isso tem que ser medido. Tem que ser medido. Cara, peraí, vamos lá. Você entregou no prazo, cumpriu o tempo, mas a qualidade não está ok. Tua responsabilidade não está sendo cumprida. Você entregou na qualidade, no tempo, mas atrasou o prazo de entrega. Tua responsabilidade não está sendo cumprida. Isso vale para todos. Eu estou pegando o exemplo do mecânico, mas isso vale para todos. Por exemplo, a recepção. Você diz que tem uma pessoa para fazer a recepção, mas aí você me diz que toca o interfone, você tem que descer, porque chegou gente. Por que essa pessoa não está recebendo? E tem vezes que eu dou autonomia, falo assim, olha, eu jamais vou chegar para você e falar assim, ó, você tem autonomia, a decisão sua vai ser respeitada, mas eles mesmo assim não assumem, acham que, não sei o que o Gilmar vai achar dessa decisão minha, sabe? Então, assim, eles têm autonomia para decidir, mas não decidem. Tá, mas aí vou te falar uma coisa.
Existe uma diferença muito grande entre delegar e delargar. Já viu essa palavra, delargar? Já ouvi. Você já falou aqui. Delargar é quando eu pego alguém e digo assim, cara, você vai resolver isso, te vira, dá teu jeito. Estou delargando. Toma decisão para mim, estou delargando. O que é delegar? Fulano, a tua responsabilidade é essa, nesse tempo, nesse prazo, nessa qualidade. Para você fazer isso, a rotina está aqui, os manuais estão aqui, os processos estão aqui, eu vou treinar você com isso. Eu vou treinar você com isso. Vou garantir que você vai dar todos os subsídios para que você me entregue nesse tempo, nesse prazo e nesse padrão. Estou te capacitando para isso. Treina a pessoa para isso. Acompanha a pessoa para isso. Mede se isso está acontecendo ou não. Se não está acontecendo, cara, eu te contratei para você me entregar nesse prazo, nesse tempo, nesse padrão. Você não está entregando. Vamos ver o que aconteceu. Ah, não está sabendo fazer? Vamos ajustar. Vamos repreender, vamos retreinar. Ah, já retreinei 2, 3 vezes, a pessoa não pega. Cara, está na hora de avaliar se essa pessoa está certa para estar na minha empresa. Entendi. Entende? Isso é inicialmente na tua empresa, você que tem que começar a fazer isso. Vai chegar um dia que você não vai mais precisar fazer isso. Você vai ter pessoas fazendo isso por você. Gente replicando isso. Mas no começo, eu costumo falar assim, ó. A mudança, ela sempre começa de cima para baixo. Nunca de baixo para cima. Sim. Nós fizemos, Campo, há uns anos atrás, uma certificação voluntária no nosso sindicato aqui, o Sindirep MG. E nós criamos padrões de atendimento, padrões para todos os processos da empresa, tá? Tentamos implantar esses padrões e não conseguimos. Eu não sei se eles ficaram fora da nossa realidade ou se faltou mesmo empenho da gente. Você chamou alguém de fora para criar esses padrões? Oi? Você chamou alguém de fora para criar os padrões ou você criou? Não, nós criamos, nós tínhamos um consultor que visitava as empresas e nos davam dicas, né? Nos davam assim, facilitavam, era um facilitador, mas quem fez cada padrão de cada empresa é o proprietário mesmo, né? Alguém que ele designou. No meu caso, eu que fiz. Mas eu achei realmente os padrões assim, muito genéricos. Eu acho que tinha que ter mais coisas. Mas assim, o consultor falou, não, faz assim, que tem que ser uma coisa que todo mundo entenda. Então, bom, eles estão lá, eu tenho eles aí. Ó, Mas uma eu vou te falar 2 coisas aqui sobre isso, tá? 2 coisas. Quer ficar bravo comigo, fica. Quer me ouvir, ouça. Você toma a decisão aí, o que você acha melhor. Cara, o que acontece? Quando a gente pega alguém de fora não vive aquela rotina. Alguém de fora não criou aquela empresa. Alguém de fora não está enxergando aquilo que você está enxergando. Então, é fórmula para não funcionar. Você não participou da Semana da Empresa Lucrativa, participou? Participei. Tá, então você viu lá o erro 4. Largar na mão de um consultor fazer. Esse é o erro que as pessoas mais cometem. A carapuça foi até o tornozelo. Como? A carapuça foi até o tornozelo. Então, mas aí o que acontece? Eu pego alguém de fora, dá isso. O que o cara monta foge da realidade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é um erro que eu até a próxima edição eu vou colocar esse erro lá, porque as pessoas cometem esse erro. Ah, agora eu vou fazer processo para tudo. Eu vou escrever manual para tudo, eu vou criar padrão para tudo. Faz isso. Isso vai parar na gaveta. As pessoas não seguem, as pessoas não fazem, as pessoas não entendem. Porque faltou o elemento mais importante, que aquele artigo do Google, aquilo que o consultor vem fazer, não te conta. Faltou o elemento mais importante, que é eu vender essa ideia para o meu time do jeito certo. Eu preciso fazer o meu time entender a importância disso. Eu preciso me posicionar como um líder para que as pessoas entendam isso. Eu preciso, como um líder, me posicionar de tal modo que as pessoas percebam que aquilo ali não é importante para mim, não é importante para a empresa, é importante para elas. Para elas. Então, eu preciso fazer. Se eu não conseguir conectar aquilo com as pessoas, não vai funcionar. E esse
esse erro eu posso te dizer assim, ó. 90% das pessoas que participam de qualquer evento gratuito meu, eles acham assim, ó, que no final do evento eu proponho o meu curso do Método Empreendedor Líder. Aí as pessoas dizem assim, cara, eu não preciso do empreendedor líder. Eu saquei, eu tenho que criar processo para tudo. Aí eles vão lá no Google, como fazer processos. Contrata um consultor, cara, se me ajuda a fazer processo, me ensina. E vão lá e pegam e ó, processo padrão, e gasta tempo, e gasta dinheiro, e chama a equipe, e se estressa com a equipe, e chega a um ponto e diz assim, cara, isso não vai funcionar para mim. Desisto. O Campa fala um monte de bobagem, processo não funciona. Mas por quê? Porque esqueceu o principal. Esqueceu o principal, que é fazer as pessoas entenderem aquilo ali. Campa, como que eu faço isso? Aqui vou falar um erro que a maioria das pessoas cometem quando entram no empreendedor líder. Que quando eu entro no empreendedor líder, desde o começo eu falo, existe a fase da preparação. E essa fase é a fase mais importante. O que é preparação? É tipo assim, você já construiu alguma casa alguma vez na tua vida, Gilmar? Já. Já? Alguma vez você começou pelo telhado? É pela fundação, né? Pela fundação. Cara, se começar a fazer os processos na empresa, começar pelos processos, é querer construir a casa pelo telhado. Não tem como funcionar. Eu tenho que começar pela fundação, preparo o terreno, faço a fundação, faço o contrapiso, faço o piso, começo a erguer as paredes, vou fazer o teto, aí estou pronto para fazer o telhado. Você entende? Então, esta base não pode ser negligenciada. E às vezes as pessoas entram no empreendedor líder, mas isso aqui é injeção de linguiça. Mas isso aqui eu já sei. Mas isso aqui não sei o que. Não vou fazer. Vou cancelar esse negócio. Por quê? Porque querem ir lá para os processos. Aí vão lá para os processos, vão fazer os processos, caem nisso que você está dizendo. Mas não funcionou, o pessoal não seguiu, o pessoal não... Entende? Não dá. Não dá. E a outra coisa é, mas as pessoas não seguem meu processo por causa desses comentários que eu estou ouvindo aqui, ó. As pessoas são complicadas, estamos no Brasil, há certas funções que não é fácil treinar. Eu treino durante 6 meses, delego, e quando não temos o retorno do colaborador. Infelizmente, funcionários querem um patrão legal, amiga, acaba misturando as coisas. Cara, para com isso. Para de culpar teu funcionário. Para de culpar que não tem gente. Assume a tua responsabilidade, pô. Se tá assim para você, tá fazendo errado. Não tô falando não tô falando para você, Gilmar, eu tô falando para essas pessoas mimimi, que ficam culpando o funcionário, culpando o colaborador, tá fazendo errado. Tá fazendo ser patrão. Cara, eu não tenho dificuldade em encontrar. Se empresário fosse fácil, todo mundo teria. É complicado, eu sei disso. Cara, eu tenho função aqui na minha empresa, na Viva Positivamente, eu nem falo de outros negócios mais simples que eu tenho. Vou falar da Viva Positivamente. Eu tenho funções que a maioria das pessoas não sabem nem o que é. Social media, ghostwriter, editor de vídeo, web designer, gestor de tráfego. Eu tenho pessoas assim. E eu contrato. E elas produzem, elas me entregam os resultados que eu quero. Então não dá para culpar para de culpar os outros. Para de dizer que Brasil, que mimimi, que funcionário. Não é, cara. Quem tá reclamando isso, escrevendo aí, provavelmente já saiu até da live, que as pessoas, quando eu falo isso, ficam bravas comigo. Né? Mas não estou preocupado em fazer amigo. Eu estou preocupado em dar real. Cara, se tá difícil, tá errado. Tá errado. Não consigo contratar, tá tentando contratar errado. Não consegue as pessoas certas, tá pegando as pessoas erradas. Não consegue que as pessoas façam as coisas, tá treinando errado, tá passando a responsabilidade errado, tá delegando errado. Ótimo. E quando você implantar esses padrões, quem não se encaixar, quem não quiser seguir, aí você não serve para trabalhar na sua empresa, correto? Total! Cara, total! Nessa hora, Gilmar, quando você começa, cara, com 12 funcionários, eu arrisco te dizer um negócio. Com 12 funcionários, quando você começa a colocar processo para funcionar, vai ter 3 tipos de pessoa. Vai ter aquela, e às vezes a gente se surpreende, porque normalmente é a maioria das pessoas, tá?
A maioria das pessoas vão dizer, Gilmar, que bom que você está fazendo isso, cara. Nossa, como tá mais gostoso trabalhar aqui, Gilmar. Cara, agora eu tô vendo o futuro nesse negócio. Agora eu tô vendo que a coisa vai andar. A maioria das pessoas vão responder assim. Mas vai ter aquelas pessoas que vai acontecer o seguinte, ó. Um grupo pequeno de pessoas, quando a empresa não tem isso, elas tiram vantagens para si. Que tipo de vantagem? Elas escondem as fraquezas, elas enrolam o serviço, elas se atiram nas costas de outros colegas e alguns até mão grande no negócio. Essas pessoas vão se incomodar. Essas poucas pessoas vão dar contra. Vão dizer assim, ó, cara, isso não vai funcionar, isso eu não vou fazer. Começam a boicotar, sabotar, querer empogueirar os outros. Essas pessoas você vai ter que mandar embora. Não vai ter jeito. E tem um grupo menor de pessoas que simplesmente vai dizer, cara, eu não vou trabalhar desse jeito, eu vou sair dessa empresa. Mais de 12, eu te garanto, eu te asseguro assim, ó, estratégia, cálculo com base no que a gente vê a realidade dos meus alunos. De 12, 9 vão dizer, graças a Deus que o Gilmar está fazendo isso. Agora vão pegar junto e esse negócio vai acontecer. 9 vão pegar junto e vão abraçar essa briga aí. Ok, meu amigo. Tamo junto. Vamos continuar aí. Eu tô vendo suas aulas aqui, no meu ritmo aqui, tô gostando muito e vamos que vamos. Você está vendo o quê? Não entendi. Já comecei, né, o Empreendedor Líder. Você está lá no Empreendedor Livre. Opa, que bom. Está em qual módulo já? Eu comecei o módulo 1, né? Já estou preenchendo já preenchi aquele gráfico que você mandou, já preenchi aquele processo lá que você solicitou e hoje eu continuo. Mas assim, o motivo de eu estar entrando aqui é porque eu fiquei assim, puxa, se eu começar a fazer o que o Campa está falando, a empresa fecha. Mas aí você me esclareceu, que isso deve ser lá no final, depois tiver tudo já, né? Eu não vou delargar, eu vou delegar, né? Então, na hora que todo mundo tiver delegado, cada um souber o que é a obrigação dele, cada um souber o que ele tem que fazer, aí eu não preciso mais estar ali o tempo todo presente. Ô, Gilmar, é seguir o passo a passo que tá lá, cara. Essa é duas dicas que eu te dou, bem simples, tá? Segue o passo a passo e não inventa em cima. Não inventa, só segue o passo, tá? É tipo assim, ó. Você conhece a Cris, a minha esposa? Sim, sim. Simpaticíssima. A Cris, ela ama achar receitas na internet e fazer, principalmente de bolo. Ela adora fazer bolo, adora fazer. E faz uns bolos, por isso que meu problema de peso aqui, a culpa é dela. Faz uns bolos, coisa mais de delícia. Ela. Só que a primeira vez que ela pega uma receita, ela segue a receita exatamente como fala. Ah, 2 ovos, uma xícara disso, tantas colheres disso, tantas... Ela segue ipsis litris. Aí ela faz, opa, deu certo. Aí faz de novo, deu certo de novo, aí faz de novo, deu certo. Aí na quarta vez, não, agora eu vou mudar. Eu queria dar um sabor mais de tal coisa. Aí ela muda. Mas primeiro ela garantiu que ela fez como a pessoa que criou a receita fez. Tá? Depois ela se dá o luxo de mudar, inventar em cima. Então o que eu te peço, Gilmar, o pedido que eu faço para você encarecidamente é que você siga a minha receita, porque o empreendedor líder é uma receita. Siga a receitinha. Faz exatamente como tá lá, passinho a passinho, detalhezinho a detalhezinho. Aí você vai ver que você vira essa chave, cara. Você vira num tempo rapidinho aí. Só seguir a receita e não inventar em cima. Se eu falar 2 ovos, não põe 3. Ah, não, agora eu vou botar. Se com 2 fica bom, vou botar 12 que vai ficar melhor. Não. Se eu falar 2 ovos, é 2. Se é 100 gramas de açúcar, não é 150, é 100. Brincando aqui, né? Fazendo analogia, mas é só para você entender. Segue a receitinha. Segue a fórmula. Até porque se der errado e você seguir a fórmula, você me culpa. Mas se você não seguir a fórmula, você pode me culpar, Gilmar? Com certeza. Se você fizer exatamente como você falou e não der certo, a culpa é sua, mas eu vou me esforçar. Exatamente. Mas eu assumo a culpa se você seguir a minha receita. Se você botar 12 ovos em vez de 2, eu não vou assumir a culpa. Cara, é que você botou 12. Sim. Né? Então segue a receitinha lá. Segue a receitinha. Passito a passito. Segue, sem inventar em cima, e vai. E aí você vai ver que aos pouquinhos, cara, aos pouquinhos você vai virando esse jogo. Quando você enfrentar a primeira batalha
batalha, você já vai ver tua equipe diferente. E eu vou te dizer exatamente como é que você vai enfrentar quando você chegar lá. Você entrou agora na turma 106? Sim. Ó, sexta-feira, das 19 às 21, nós temos um encontro, né? Já tá na tua agenda, hein? Tá na minha agenda, tá marcado. Então tá legal. Bacana. Show de bola. Obrigado, Campa. Bom dia para você, tá? Imagina, cara. Bom dia. Foi um prazer enorme estar com você aqui. Conta com a gente. Você já pulou o muro, agora conta com a gente. Aí que nós vamos fazer o possível para você ter uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não dependa de você para tudo. Tamo junto. Tá joia? Até Valeu, mais. querido. Abração para você. Também, bom dia. Bom dia. Isso aí, ó. O Gilmar já tem uma empresa de sucesso. Uma empresa com 12 funcionários. Uma empresa que paga as contas. Uma empresa que garante o sustento da família dele. Que garante o sustento dos funcionários dele. Para mim, ele é um empresário de sucesso. Ponto. Porque convenhamos que não é fácil ser empresário. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Então, quem consegue sobreviver, quem consegue salvar um mês, salvar outro mês, salvar um ano, salvar 2, 3 anos, para mim já é um vencedor. Para mim já é um vencedor. O que falta numa empresa? Ajustes. Ajustes para não ter essa vida escravizante. E é isso, gente. Alegria demais estar com vocês aqui. Encerramos então mais uma edição do Café com Consultoria. Meu forte abraço.